Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM. Este é um podcast produzido 100% pelo time da NetGlobe. E no dia de hoje, nós temos a honra de receber uma grande celebridade, um grande profissional, que vem engrandecer ainda mais o projeto Fala FM. Hoje, conversaremos com Daniel Barbosa, um profissional realmente apaixonado por sua profissão. Ele diz que servir as pessoas é o que motiva estar nessa área tão dinâmica e estratégica. E o episódio de hoje está imperdível. Falaremos sobre como medir o sucesso de uma implementação, cases de sucesso e muito mais. Seja muito bem-vindo ao Fala FM, Daniel. Uma grande honra ter você aqui. Obrigado, Diego. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite e espero que a gente possa ter alguns momentos aí de bastante troca e interação. Daniel, olha, para nós é uma honra, uma grande oportunidade ter você aqui e queríamos começar conhecendo um pouco da sua história, onde você nasceu, como foi a sua infância e os passos até a sua escolha de formação. Muito legal poder compartilhar minha trajetória com vocês. Meu nome então é Daniel Dalpogetto Barbosa, eu tenho quase 47 anos de idade, tenho 2 filhas, uma está para nascer agora em julho. E eu desde sempre gostava muito, quando criança, de me comunicar e de ajudar as pessoas. E aí eu acabei fazendo o curso de Engenharia Civil. Eu sou natural de São Paulo, aqui na capital do estado, e acabei desenvolvendo toda a minha fase escolar na cidade de Campinas. E dentre várias situações que aconteceram quando eu fui escolher aonde estudar na minha graduação, acabou que eu acabei ficando em casa e acabei estudando na universidade, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, aqui a PUC Campinas, e depois acabei fazendo uma especialização em gestão de negócios no Mackenzie, aqui em Campinas também, uma das primeiras turmas. Eu tenho tios engenheiros na família, e eu acabei me inspirando um pouco neles. Eu acho que o engenheiro, naturalmente, ele é um generalista até ele se tornar um especialista. Explico melhor. A engenharia te dá possibilidades, Diego, muito grandes de escolha de atuação futura em praticamente todos os tipos de segmento de mercado e também nas mais diversas especialidades. E aí eu acabei escolhendo a engenharia civil justamente por ela ser muito generalista. E uma curiosidade muito grande, né? Então assim, mas o seu sonho era construir casas, prédios, pontes? Também, mas eu acabei me apaixonando pela indústria. E é muito curioso quando você fala de um engenheiro civil na indústria. Um belo dia, durante a minha graduação, no final dela, eu sou, como eu disse, um pouco mais velho. Nessa época, quando você ia se candidatar para os estágios, eles ficavam no mural da faculdade. E aí eu estava passando no mural da faculdade e tinha lá: escreva em poucas palavras o seu sonho de futuro para se candidatar a uma vaga de estágio na Ródia, hoje Grupo Solvay, que fica aqui em Paulínia. E aí eu fiz... Tinha um burburinho lá na frente do mural e eu falei: o que está acontecendo? Não, abriu a candidatura para estagiar na Ródia. Eu falei: poxa vida, né? E eu sempre fui um engenheiro muito humano. Minha melhor matéria não era matemática, era história e português. Eu ganhei alguns cursos de redação e eu acabei, em poucas palavras, falando dos meus sonhos e etc. E submeti a minha inscrição. Para minha surpresa, depois vieram as outras etapas. Eu acabei sendo escolhido. Eu lembro quando eu entrei na indústria e na fábrica a primeira vez, eu falava: eu quero trabalhar aqui. Eu acho que isso é uma coisa muito importante quando você faz o que você gosta. Identificação com situações e com valores. Eu tive o privilégio, eu trabalhei em poucas empresas ao longo dos meus mais de 20 anos de carreira, mas são empresas que me deram a oportunidade de praticar os valores os quais eu acredito. E aí eu acabei passando nesse processo seletivo. Foi uma oportunidade incrível estagiar nessa empresa. E aí, depois desse período de estágios, eu acabei saindo. E tive uma passagem relâmpago na época a Ambev, hoje a Bembev.
E aí, depois de 3 meses, acabaram me chamando para voltar, e aí como efetivo. E eu falei, não, eu gostei muito de trabalhar aqui nos 12 meses em que eu fiquei e eu quero continuar essa história. E aí eu fui me desenvolvendo e fui conhecendo pessoas e fui me apaixonando cada vez mais por aquilo que é o meu trabalho. E a gente atuava, naquela época, numa empresa que ficava dentro de uma fazenda, mas que tem um polo industrial aqui na região, com uma atividade que tem um certo risco por ser uma indústria química. Então, um valor fundamental que a gente leva, inclusive, para casa é a segurança. E depois, olha só que bacana, eu acabei, dentro da minha carreira, indo trabalhar numa referência em segurança, que vendia segurança, que era Dupont. E aí, hoje, eu atuo no segmento da agricultura na Corteva com muito orgulho e ainda conseguindo praticar os valores que a companhia e eu temos e que acreditamos e fazemos com que as pessoas ao nosso redor consigam perceber quais são esses valores e a diferença nas comunidades em que a gente tem contato. Isso é muito bacana. Daniel, fantástico. Olha que carreira inspiradora, né? E muito bacana você compartilhar que paixão em fazer acontecer e paixão de você gostar de fazer aquilo. O quão importante é você se conectar com a empresa, você se conectar com os valores e estar alinhado. Acho que são aprendizados que a gente leva para uma vida, né? E com certeza a gente precisa ter isso muito forte, né? Esse protagonismo, né? Alinhado aos valores e a paixão em fazer acontecer. Quando a gente gosta é mais fácil. Sem dúvida nenhuma, e eu acho que esse é um desafio das gerações atuais e as que virão. E não há problema se você não acha imediatamente aquilo que você gosta. O importante é, se você está fazendo algo, se dedique, procure ser o melhor naquilo que você faz. E eu acho que isso acaba criando uma corrente virtuosa e acaba te trazendo descobertas que às vezes você não aprende na faculdade. Mas quando você está trabalhando e tendo contato com outras pessoas ou com outras situações, você acaba descobrindo, poxa, eu gosto disso ou eu gosto daquilo. E aí acaba calhando que quando você trabalha em facilities, você acaba descobrindo coisas novas todos os dias, interagindo com pessoas e se apaixonando um pouquinho todo dia também por essa diversidade, por essa falta de rotina, se eu posso dizer assim. Daniel, fantástico esse seu olhar, mas assim, a área de facilities é algo novo, né? É uma área que está em processo de transformação, principalmente. Quando você iniciou sua jornada lá na Rod, não existia, acho que a área de facilities, né? Não, era um departamento de manutenção civil, Olha. DMC. E foi muito curioso, porque e nós atuávamos como se fosse uma prefeitura. Como eu comentei, a planta fica dentro de uma fazenda. Então você tem ruas, você tem a portaria da fazenda. Dentro da fazenda você tem uma indústria com várias plantas de produção de diferentes produtos. E aí você tem demandas por jardinagem, por limpeza, por manutenção em telhado, por ar-condicionado, por reformas, por marcenaria, por isolamento térmico de linhas de água e de gás e várias outras situações que fazem parte do mundo de facilities, direta ou indiretamente. Então, prestando o que a gente chama tecnicamente de serviço soft, da palavra em inglês, né? E hard. A diferença do soft é que são os serviços leves e o hard é que é a manutenção pesada, propriamente dita, mas ambos têm a parte de engenharia, a parte técnica envolvida. Então, você acaba desenvolvendo coisas que você aprendeu na teoria, mas também desenvolvendo algumas coisas que a faculdade não te traz. Habilidades em comunicação, atender os clientes internos, habilidade na parte também de ter uma empatia. De tentar ter empatia pelas necessidades que o cliente tem. E aí você acaba desenvolvendo habilidades de comportamento.
complementares à parte técnica e que são muito importantes para quem atua nesse universo de facilities. E nesse momento a gente está falando aqui de 2000... Entre 2001 e 2008. 2001 e 2008. E aí eu fui crescendo como um engenheiro de manutenção civil dentro de uma área de prestação de serviços para clientes internos de diferentes áreas de negócio, até eu me tornar um coordenador de manutenção. E aí o universo da engenharia civil acabou ficando pequeno. Eu comecei a aprender sobre elétrica, sobre mecânica, sobre automação, sobre segurança do trabalho e outras coisas que fazem parte do universo da indústria que me deram a oportunidade de um desenvolvimento gigantesco. E aí, depois de 10 anos trabalhando em fábrica, que é um ambiente totalmente diferente do mundo corporativo dos escritórios, sim, ou da parte de pesquisa e desenvolvimento, eu acabei migrando e tendo uma experiência na parte corporativa. Foi quando eu saí do grupo da Rodia Solvay e fui para a Dupont e depois, em consequência, para a Corteva, que é onde eu estou hoje. Isso já faz 12 anos. Então, aprendendo um outro universo, cuidando de estações de pesquisa e desenvolvimento, que tem laboratórios e que tem certas especificidades de manutenção e de serviços que são diferentes da parte de fábrica e também do universo dos escritórios. E todo mundo que trabalha em corporações, em empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, acaba atuando e tendo um escritório. E ali você também precisa que haja tecnologia, que haja conforto para as pessoas. E eu acabo sempre dando alguns exemplos, né, do mundo de facilities que são, para mim, encantadores. Você tem hospitais, onde você lida com vidas. Sim. Você tem parques de diversão, que trazem momentos de encantamento em família, experiências únicas. Você tem também shopping centers. Quem atua nos bastidores e que não pode deixar que as vidas ou que os momentos de encantamento sejam perturbados por rotinas de manutenção ou serviços, tem uma missão muito árdua de muitas vezes não ser reconhecido pelos usuários finais. E trabalhar nos bastidores, assim como no estúdio de gravação em que nós estamos ou um teatro, é apaixonante, porque quando tudo ocorre perfeitamente, os aplausos nem sempre são para quem está ali nos bastidores. São para as estrelas e que fazem por merecê-los. Mas é muito importante ter o pessoal dos bastidores, como os times de facilities, manutenção e serviços. Daniel, incrível o seu olhar. E hora do show é hora do show, né? Mas para um show acontecer, eu preciso ter características, processos claros, pessoas, comunicação, um time engajado, um alinhamento para que tudo aquilo ocorra de uma forma muito clara, né? E nisso tudo, você compartilhou, e eu queria até ouvir de você um pouco mais, você que viveu essa transformação e construção da área de facilities, posso chamar de serviços gerais, de manutenção, até uma área que teve esse protagonismo muito grande, né? Um profissional que é especialista, mas que muitas vezes tem que ter um momento de ter uma visão generalista, mas ele tem que ser um especialista, porque se ele não conhecer, muitas vezes ele não consegue entregar a experiência do show. Exato. E o que promove isso, Diego? Troca o tempo todo. Conhecer quem está fora, ouvir as pessoas. Eu acho que tem algumas características que são muito importantes para desenvolver isso. Quando você conhece pessoas que fazem outras coisas e que têm outro olhar, quando você volta para as suas atividades, você as olha de maneira diferente. Então, para eu ser um bom comunicador, o que eu faço? Eu persigo material técnico ou às vezes um treinamento que é bom em comunicação para me ajudar a complementar aquilo que eu preciso para a minha atividade. Então, não se limitar à sua função ou somente à sua atividade.
e sempre estar vendo o que acontece ao seu redor. Trocar experiências com pares, mas com pessoas que não têm nada a ver com aquilo que você faz, é muito enriquecedor. Como eu vou fazer o design de um novo escritório e contratar uma boa empresa de arquitetura se eu não souber o que os colaboradores da minha empresa e do segmento em que ela atua fazem? Como é a rotina deles? O que eles esperam de um local de trabalho? Para que a gente possa, então, estabelecer no papel primeiro, depois precificar e depois fazer operar e depois que operar, manter funcionando da melhor forma, como foi concebido, para que eles se sintam bem. Então eu acho que isso é mágico. Olha todo o caminho que você percorre até que aconteça. Isso é muito motivador. E a tecnologia, hoje em dia, e eu acompanhei essa transição, como eu disse, na época que eu me formei, eu fui a última turma da PUC em Campinas, na Engenharia Civil, que utilizou a prancheta. Depois daquilo, os projetos passaram a ser no AutoCAD. Hoje em dia são em Revit. Então, buscar atualização constante. Que tipo de tecnologia pode ser aplicada àquilo que eu faço? E sempre estar buscando por inovação, novas maneiras de fazer a mesma coisa. Os escritórios e os locais de trabalho sempre precisaram de manutenção. Isso desde o início da Revolução Industrial, desde quando as fábricas e os escritórios existem. Então, essa evolução ela é contínua. Aonde nós vamos parar com a inteligência artificial? Eu ainda não sei. Mas eu acho que tem um futuro extraordinário pela frente e quem estiver atualizado sempre vai estar na frente com relação ao bem-estar dos seus colaboradores e aos melhores custos operacionais, promovendo e propondo para a alta liderança as melhores opções, para que os melhores talentos no segmento de atuação consigam ser retidos. Porque se você não se sente bem aonde você trabalha, você acaba se questionando. E aí você acaba falando, poxa, será que vale a pena? Eu tenho os valores, como eu disse no começo, que coincidem com os meus. Ética, segurança, promover um mundo melhor. No nosso caso, alimentar o mundo, como uma empresa de agricultura. Mas além disso, o que mais? E aí a jornada é sempre desafiadora, mas compensadora, se você começa a ligar todas as variáveis possíveis. Daniel, incrível o seu olhar e mais do que isso, né? Eu percebo que ao longo da sua carreira, da sua jornada profissional, você teve que desenvolver características, comportamentos, habilidades, conhecimentos, muitas vezes, que talvez naquele momento você não tinha. Você estava diante de um desafio e falou, nossa, e agora? Né? E eu percebo que você teve que ter um comportamento positivo de ir atrás, de buscar, de ir além. Me parece que nada chegou até você. Você que teve que buscar e construir tudo isso. Foi isso mesmo? Também, mas eu acho que os profissionais que me ajudaram durante o caminho foram fundamentais. Eles me ensinaram algumas características que eu trouxe para a minha vida pessoal, não só profissional. Então, primeiro, ninguém faz nada sozinho. Em facilities, o trabalho em equipe e a colaboração é fundamental para a entrega de um resultado. Eu acho que quando você fala de colaboração e de jornada, há algumas características que são importantes. Então, por exemplo, a resiliência. E ela é um fator que vem com a inteligência emocional. Então nós temos, o quociente emocional, ele é muito importante para um profissional de facilities. Quando saber recuar, quando saber convencer, se comunicando, sendo resiliente e buscando as alternativas. Eu digo para os times que trabalham comigo e trabalharam ao longo da jornada, para as lideranças às quais eu me reportei e me reporto, vamos trabalhar com orçamento zero? É possível? Tudo é possível, contanto que as consequências daquilo sejam compartilhadas, analisadas e assumidas. Eu consigo fazer mais com menos? Sim, mas
a impactos. Contanto que eles sejam conhecidos, compartilhados e aceitos, tudo bem. As empresas têm ciclos, Diego. Ciclos de alta, ciclos de baixa, assim como nossa vida. Nós não somos felizes o tempo todo. Ninguém é. É utópica a felicidade 100% do tempo. Então, fazendo um paralelo, quando a gente precisa trabalhar com menos, é a missão de um facilities, de um líder de facilities, ajudar a fazer com menos e entregar mais com os impactos compartilhados e de tal forma que as coisas possam voltar para o círculo virtuoso quando vier a alta. Então, é saber navegar conforme a maré. Fantástico, fantástico. E a gente está vivendo um período e um momento bem desafiador da nossa economia. Sem dúvida. E isso que você compartilhou, acho que inspira e motiva muitos profissionais que estão nos ouvindo neste momento. Né? Que são momentos, mas os momentos passam. Exato. E aí você vai buscando complementos à sua formação. Então, em um determinado momento na minha carreira, eu falei assim, poxa vida, eu já tenho uma graduação, graças a Deus meus pais foram fantásticos, abriram mão de muitas coisas na vida deles para me dar isso, porque eu estudei numa faculdade particular e eu sei disso. E num segundo momento eu fiz uma pós-graduação já por minha conta, e eu tenho também muito orgulho disso, e aí você, para que o mundo novo e até possibilidades técnicas complementares possam chegar até você, você aprende outros idiomas. Então, desde criança eu tive a oportunidade de estudar inglês, mas aí esse ciclo se concluiu, eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Ah não, eu quero uma outra língua. Ah, eu vou estudar espanhol. Na época eu fiquei em dúvida entre chinês e espanhol. Eu falei, poxa, acho que o espanhol vai ser mais fácil, então eu vou estudar espanhol. E fui buscar o espanhol, consegui concluir o curso de espanhol também, isso foi muito bacana. E eu acabei tendo acesso a materiais técnicos e comportamentais que antes eu não tinha, que em português eram mais limitados. Hoje em dia, com o advento da rede, da internet, você tem acesso a milhões de artigos rápidos, material complexo ou não, colegas de universidade, colegas profissionais. Então isso te abre um leque de opções e te ajuda. E quando você vai formar times ou fazer parte de alguns, o que mais me encanta nas empresas em que eu trabalhei e trabalho hoje é a diversidade. Times diversos conseguem ter alta performance, porque as pessoas pensam diferente, têm origens diferentes, ideias diferentes, raças diferentes, cores, orientação sexual e por aí vai. Isso é muito rico, é muito profundo e te ajuda a formar o todo. Então, em todos os lugares que eu passei, eu tenho até hoje o privilégio de ter profissionais muito bons trabalhando comigo, seja do mais baixo nível, às vezes alguém que não teve alguma oportunidade, mas que passou a ter. Eu gosto muito de um exemplo de uma moça, e eu tenho o privilégio de ter o contato com muitas pessoas dos times que trabalharam comigo lá no início da minha carreira e durante toda a minha jornada. Tem uma moça que ela trabalhava na limpeza, um belo dia, muitos anos atrás, e ela virou para mim e falou, Daniel, eu só preciso de uma oportunidade, será que você consegue me ajudar? Eu quero fazer um curso técnico em meio ambiente. Eu falei, vai em frente, faça. Ah, mas eu preciso de ajuda para arrumar um estágio. Eu falei, poxa, é muito concorrido, mas eu vou tentar te ajudar. Por fim, ela acabou entrando numa empresa que prestava serviço para nós, que tinha uma oportunidade, e ela demonstrou o seu valor. Hoje ela é uma coordenadora, e eu tenho outros exemplos para te dar. E ela falou, eu fui na formatura dela depois, ela fez faculdade e por aí vai. E até hoje a gente tem contato, vira e mexe a gente conversa. E ela falou, o que eu posso fazer para retribuir o que você fez para mim um dia? Eu disse para ela, ajude outras pessoas como eu te ajudei. Eu tenho muito orgulho disso porque ela faz isso. Então, de novo, promover virtuosidade. Então,
ajudar a multiplicar aquilo que você conseguiu como profissional e como pessoa. E eu fico muito contente porque a empresa da qual eu faço parte hoje também pensa assim. De novo, valores coincidentes ajudam a você se apaixonar e entregar o seu melhor durante a jornada e durante todo o trajeto profissional. Fantástico. Tô adorando o nosso papo, só tá começando. Que bom. Poxa vida. Daniel, vamos lá. Tenho certeza absoluta que ao longo dessa trajetória profissional foram muitos projetos. Sim. Muitos projetos que te engrandeceram, que te desafiaram. Sim. Que foram noites sem dormir. Há várias. Eu já sonhei que tinha uma escavadeira me perseguindo. Ela parecia um dinossauro. E isso é que nos engrandece. Esses Sim. projetos, os desafios, né? Acho que a gente tem que... Quem gosta de problema, né? É aquela expressão, né? Gostar de problemas nos habilita pra gente poder ir além. Eu costumo dizer, desculpa, que as pessoas que trabalham comigo, nossa, tô com muitos problemas para resolver. Mas nós somos recompensados para resolver problemas. Então não encare o problema como uma coisa difícil ou um dilema. O problema, ele sempre tem solução. Mais cedo ou mais tarde, complexo ou não, ele tem uma solução. Então, que venham os problemas, né? Eu acho que essa postura, e eu tenho o privilégio de trabalhar com muitas pessoas em facilities que têm essa pegada, tem essa visão das coisas, né? Tem um problema? Legal. Vamos resolvê-lo? Vamos. Nunca sozinho, trabalhando junto, fazendo com que as pessoas se envolvam. Fantástico. E a pergunta queria que você compartilhasse alguns conosco, se você tiver a possibilidade, vai ser uma grande honra. Eu tenho vários projetos os quais eu tenho orgulho, mas eu posso citar alguns para vocês. Como eu disse, eu estou fazendo 23 anos de carreira e eu tenho orgulho de muitos projetos. Eu acho que tem 3 deles que eu me orgulho muito. Um deles foi a integração de fornecedores de serviço, tanto na parte soft quanto hard. É utilizado um termo em inglês, que é o Integrated Facilities Management, que é a integração e gerenciamento de facilities integrado. O que a gente fez? A gente tinha mais de 45 fornecedores e a gente consolidou para apenas um. Uau! Em várias localidades diferentes aqui no Brasil. Isso é muito complexo, mas traz uma sinergia de operação e oportunidades gigantes. É um projeto que tem várias fases, porque são vários ciclos. Então, o primeiro ciclo é você buscar a padronização de escopo. Então, primeiro você faz um escopo comum, com algumas customizações, algumas adequações para algumas localidades, e depois que você faz a implementação, você busca a excelência. Sempre com inclusive temos uma imagem que a gente possa fazer inclusive uma reflexão. Isso, tem a jornada, bem lembrado, Diego. Isso é bem legal. Então, falando um pouquinho, né? Primeiro você monta o escopo, você tem o planejamento do projeto. Você monta o escopo. O que eu quero? O que o cliente interno quer? Uma coisa muito importante é trazer as partes interessadas a participarem desde o início da iniciativa. Então, quando você vai montar, você vai planejar, já envolva todo mundo. Num segundo momento, você vai para o mercado ver quem tem potencial para ser o meu parceiro nesse tipo de situação. E aí, quando você tem muitos fornecedores e tem uma operação pulverizada, como a do caso, muitas vezes você tem empresas muito pequenas. Elas são ruins? Não, elas são excelentes. Mas para poder participar de um processo desse tamanho, às vezes não é suficiente ser bom em algumas partes. Então, prazo de pagamento, excelência operacional, mão de obra qualificada. Algumas têm fortalezas em alguns pedaços, outras em outros. Então, o desafio e o mercado brasileiro e da América Latina como um todo ainda precisa se desenvolver nesse quesito. E a gente ajuda a desenvolver o próprio mercado, porque a gente sabe que não existe empresa perfeita prestadora de serviço. Então, a gente vai buscar quem são as empresas que têm esse perfil. Uma vez posto, tem toda uma negociação comercial
que envolve um nível de acordo de serviço, que a gente chama em inglês, né, o SLA, o Service Level Agreement, para que as empresas possam verificar também, da parte delas, se elas querem prestar o serviço para nós. É como um casamento. Todos têm que sair ganhando. Uma relação comercial, profissional, não existe, não pode existir canibalismo. Se você fizer um curso de negociação, você sabe que todas as partes envolvidas têm que ganhar algo. E isso no mundo corporativo tem que ser uma busca constante. É assim que o mercado e que as empresas se desenvolvem. Nós, como provedores de serviços de agricultura, por exemplo, o nosso objetivo é fazer com que os fazendeiros tenham sucesso naquilo que eles se propõem a fazer. É bom para eles, é bom para nós. Então, eu não vendo defensivos e sementes, eu vendo soluções. Eu vendo aquilo que ajuda a alimentar o mundo. E aí, voltando para o nosso projeto aqui, quando eu elejo esse vencedor, eu preciso implementar. Imagina uma planilha de implementação de um projeto desse porte. Imagina a parte interessada lá local falando, poxa vida, mas quem me atendia era bom, eu tô com medo, vai dar errado, vai interferir no resultado. Então você acaba fazendo e aplicando ferramentas pré-análise. A gente tem um termo que a gente usa e é uma ferramenta muito boa, que é o Primortem, que antes que o projeto dê errado, você acaba aplicando para que aquilo que você faça já tenha um plano de mitigação antecipado. E aí a chance de insucesso diminui drasticamente. Então, voltando lá para o começo, né? Eu reúno todas as partes interessadas para fazer o design daquela ideia. Depois disso, eu planejo e vejo quem pode participar comigo. Depois eu elejo um vencedor. E depois disso, quando eu implemento, eu busco a excelência através de um nível de acordo de serviço. Nós tivemos muito sucesso, foram alguns milhões de dólares em economia, e isso me deixa assim muito contente. Há falhas e há problemas no caminho? Ainda há o que ser melhorado? Com certeza, por isso que eu disse que o projeto ainda tem outros ciclos. Em algumas situações a gente já está no segundo ou terceiro ciclo, em outros a gente ainda está no primeiro, porque a gente respeita a maturidade de todos os envolvidos dentro do processo. Mas com certeza foi uma grande transformação, né? Sem dúvida. Fantástico. Sem dúvida. Fantástico. Sem dúvida. E a ideia é que isso se propague em outras situações, em outros segmentos dentro da companhia e com certeza também já é aplicado. Daniel, muito bacana você compartilhar principalmente as etapas, porque eu acho que para muitos que estão nos assistindo serve como uma grande inspiração de como construir, como apoiar, olhando as etapas, os processos, tendo uma visão clássica. Fantástico. E assim, o que é legal, Diego, de novo, né? Você fala, poxa, mas você é engenheiro civil. Então, quer dizer, quando você fala de montar um escopo, você usa a parte de conhecimento daquele serviço. Seja ele uma obra, seja ele um serviço propriamente dito. Você tem que ter um pouco de conhecimento jurídico e você também chama as pessoas especialistas para montar um bom contrato. Você tem que ter conhecimentos de negociação. Você tem um especialista em compras que vai te ajudar naquilo. E você vai aprendendo no processo com esses especialistas e profissionais fantásticos. Então, nada sozinho. E aí a jornada vai acontecendo. E aí eu posso dar o exemplo do próximo projeto. Por quê? Porque esse próximo projeto que a gente trouxe para compartilhar com vocês tem a ver com arquitetura. E aí fala, poxa, mas você não é engenheiro civil? Sim, mas os engenheiros civis, eles podem projetar, mas eles constroem aquilo que os arquitetos vislumbraram. E aí tem uma outra parte da área em que eu atuo que chama real estate em inglês, que é a parte de corretagem, a parte imobiliária corporativa. Então, o próximo projeto que eu tenho para compartilhar com vocês, ele tem a ver com a nova sede corporativa da empresa, que teve que ter uma visão muito diferente, porque a empresa ela é resultante de duas empresas centenárias,
mas que na verdade só tem 4 anos, vai fazer 4 anos de vida no próximo dia 1º, e eu estou muito feliz em estar aqui próximo dessa data. E a empresa precisa refletir os seus valores nesse ambiente. Então, a gente usa os arquitetos e as empresas especializadas nisso para nos suportar. E a gente tem que buscar o melhor local. Quando eu vou comprar um imóvel, entra o pessoal de real estate no projeto. Eu vou comprar ou eu vou alugar? O que é melhor? É feito um estudo. Esse estudo às vezes leva meses. Às vezes é confidencial porque a gente não pode abrir quem é a parte interessada, que somos nós, porque senão o mercado inflaciona o imóvel. Com certeza. Então, existe todo um trabalho num primeiro momento, restrito a apenas uma parte do grupo, e depois isso vai se tomando forma. E as fotos que mostram aqui, a gente tem o orgulho de conseguir traduzir o nosso DNA, inclusive com uma premiação internacional. A gente trouxe um pouco do campo para o nosso escritório. Então você observa elementos vivos, você observa porteira de fazenda em algumas situações, você observa madeira, você observa o verde, é muito orgânico. E isso dá uma satisfação enorme quando você vê sair do papel. Eu brinquei com a empresa de arquitetura, que foi nossa parceira nisso, falando o seguinte, quando da inauguração, ficou melhor do que no papel. E isso é raro de acontecer. E o sentimento que a gente tem de realização quando isso acontece, ele é único. E aí te faz buscar mais. Eu quero ter outros projetos para que eu me sinta assim. Então, como profissional, é muito gratificante. E quando você vê as pessoas que não fizeram parte da jornada, mas que participaram, elogiarem o trabalho, e aí ser reconhecido internacionalmente, isso é muito legal. Um exemplo de tecnologia utilizada nesse projeto. Nós, desde o princípio, utilizamos o Revit. O Revit, para quem não sabe, é a evolução do AutoCAD. Ele te dá inúmeras possibilidades e ele já deixa tudo aquilo que você vislumbrou no computador como um projeto. Então eu desenho uma planta lá, ele já coloca em 3D, em perspectiva. Quando eu vou fazendo o processo de compra e aquisição dos itens desse local, um ar-condicionado, uma cadeira, uma mesa, a iluminação, a tecnologia das salas de reunião, eu já coloco qual foi o histórico ali, eu registro quanto eu paguei e eu consigo integrar depois no BIM, o Building Information Modeling, aonde eu vou ter um software que vai fazer a gestão da manutenção e dos serviços desse espaço, e aonde eu vou ter lá, quando eu clicar em cima desse 3D, eu cliquei no ar-condicionado, que marca ele é, quanto eu paguei, quando foi a última vez que eu limpei o filtro, e aí eu linko isso com a legislação, fantástico, com os requerimentos e etc. Durante o processo de design e de construção desse espaço, nós convidamos as pessoas, além de visitar a obra fisicamente, mas ainda tinha um resquício de pandemia, a fazer tours virtuais. Então os engenheiros que acompanharam em campo e que são profissionais fantásticos que trabalharam nesse projeto, colocavam um tripé com um celular e utilizando uma ferramenta também que faz parte do BIM, faziam filmagens. E aí depois qualquer gestor ou qualquer pessoa interessada em ver como estava indo a obra conseguia ter acesso a essa filmagem e não precisava ir até a obra pessoalmente. A história ficou lindo, ficou uma história humanizada, que te abraça, que conecta Sim. com os valores da companhia. Sim. Parabéns, Sim. Daniel. O time envolvido é fantástico. Se eu posso citar alguns nomes claro, aqui, fique à vontade. A Milena, o Neuber, a Raíssa e todos os demais que trabalharam nisso são pessoas e profissionais do mais alto gabarito e que fizeram isso virar realidade. Foi muito bacana e há outros nomes, eu não quero ser injusto, mas muitas pessoas envolvidas. Esse projeto foi muito importante e ele marcou e vai marcar minha carreira com certeza. Com certeza, e é só o começo. E o reconhecimento internacional que você compartilhou foi natural, né? Sim, então, acho que isso que é o bacana, quando a gente se conecta, tem amor e
o resultado é sempre positivo e transborda. Exato. Acho que isso cria uma atmosfera, né, positiva, né, Sem dúvida. como um todo. Sem dúvida. Um outro projeto que eu trouxe e que tem um contexto muito atual, e nós não sabemos, como eu disse, aonde nós vamos parar, tem a ver com tecnologia nos processos de facilities. Há alguns anos atrás, eu conversando com um colega que é da área de manufatura, então, hoje em dia, né, manufatura 4.0, 5.0 e tecnologia dentro dos processos de produção, ele virou para mim numa conversa informal e disse assim, poxa, a gente está começando a desenvolver um chatbot que vai nos ajudar a fazer muitas coisas de maneira automatizada. Eu falei, interessante isso, muito legal. Me dá alguns exemplos. E ele me deu alguns exemplos e eu falei, poxa, como eu posso aplicar isso em facilities? Eu quero entrar nisso. E aí esse colega, o nome dele é Manuel Canuto, eu falei, Manuel Canuto, como a gente faz para poder fazer isso acontecer? Ele falou, Daniel, eu preciso de ajuda, porque eu preciso de uma área para provar que a ferramenta é aplicável em outras situações. E aí a gente acabou desenvolvendo a inteligência artificial através do Teams, o serviço de mensagem do Teams, que é utilizado internamente entre os funcionários quando querem conversar, quando querem fazer uma chamada de áudio ou de vídeo. E aí a gente criou esse avatar, a Yuri, pequeno fazendeiro em russo, e nesse caso é uma mulher, e a gente acabou vendo qual era a sinergia dentro de facilities para atender serviços. Muitas vezes, nós antigamente tínhamos uma central de atendimento, ainda temos, mas que agora foca em outras coisas, que acabava recebendo ligações. Eu preciso fazer um ajuste de temperatura em tal ambiente, eu queria saber quais são as linhas de fretado que eu tenho disponíveis e eu quero ver qual está próxima da minha casa. Eu gostaria de saber o que há no cardápio do restaurante e assim por diante. E a gente então falou, poxa vida, por que não fazer com que a tecnologia nos auxilie nesse processo e essa pessoa que hoje cuida da central possa ajudar a aprimorar isso? Então, quer dizer, eu não substituo a máquina pelo homem. Eu simplesmente complemento, incremento e faço com que a tecnologia seja uma ferramenta fantástica para que a gente avance juntos. E aí, hoje, a pessoa entra no chatbot. Oi, Yuri. Oi, Daniel. Boa tarde. Tudo bem contigo? Pelo próprio Teams. Tudo bem, pelo próprio Teams. O que você deseja? Ela já abre um menu pré-estabelecido. Se há alguma coisa que não está no menu e o usuário digita, ela fala, desculpe, ainda estou aprendendo, mas por favor me deixe saber qual o assunto que eu não consegui te responder, porque eu vou buscar, me aprimorar e te responderei. E aí a pessoa acaba tendo uma resposta com o cardápio do dia, com as linhas de fretado, como eu faço para receber um visitante no escritório novo e coisas do gênero. A aplicação disso é infinita. Eu sou muito empolgado e eu falava assim para o Canuto, Canuto, eu vejo isso na empresa inteira, não só em facilities. Eu vejo isso tendo voz, eu vejo isso no WhatsApp, não só no Teams, eu vejo isso se expandindo. Hoje, alguns anos depois, já está na área comercial, já está na área de RH, e eu tenho orgulho de dizer que Facilities conseguiu fazer isso começar e se multiplicar dentro da empresa. Ao ponto da gente desenvolver uma outra iniciativa que ainda não conseguimos colocar em prática, mas que já foi feito o estudo, de uma recepcionista virtual, onde a Yuri vai estar lá recebendo o seu visitante enquanto você está terminando algo ou se preparando para receber quem está te visitando. E as aplicações e o futuro e as possibilidades são inúmeras. Daniel, incrível.
Muito obrigado por você apoiar a construção da área de Facilities. Os projetos que você compartilhou conosco, acho que nos inspira, né? Inspira todas as empresas, as companhias a poder ter esse olhar humano, esse olhar de pensamento estratégico, né? Quando você traz exemplos claros que nasceu em Facilities, mas transbordou para a companhia como um todo, isso você precisa conhecer o business, você precisa conhecer a empresa, né? Tá conectado, entendendo e fazendo o protagonismo da área de Facilities, né? E conectando muito com a visão de futuro, qual que é o seu olhar do futuro da área de Facilities? Eu acho que o futuro ele é muito dinâmico e nós temos que estar o tempo todo nos conectando. Você usou uma palavra que eu vou pegar emprestada, Diego. Se conectar com ideias, se conectar com pessoas. Quando eu falo se conectar com ideias, hoje nós temos muitos hubs de inovação. E eu acho que isso te traz grandes possibilidades de ter mais tecnologia em tudo aquilo que a gente faz. Nós temos uma parceria com um hub de inovação e isso ajuda a fomentar novas ideias. Então, por exemplo, me preocupa a falta de profissionais em todos esses segmentos da tecnologia. Vou te dar um exemplo prático. Nós desenvolvemos o nosso projeto em Revit. Não havia tantos profissionais que utilizam Revit no mercado, ou empresas que sabem o que é BIM. Às vezes só sabem um pedacinho. E aí eu brincava com o pessoal, por isso nós vamos desistir? Não, mas nós, como vanguarda, vamos ajudar a desenvolver o mercado. Às vezes isso não é rápido, isso não é barato, isso tem alguns impactos, tem um preço, seja ele com um montante especificamente, ou seja com tempo ou outras situações, energia. Então eu vejo o futuro com bons olhos, mas eu fico preocupado porque é um mercado para o qual nós não estamos preparados ainda. Não só em Facilities, mas em outros segmentos. Então, quem ajudar a desenvolvê-lo estará na frente. Então, assim, a gente vem falando disso, de tecnologias em ambientes, de projetos já com tecnologia embarcada há mais de 15 anos. E só agora está virando realidade. A pandemia ajudou a antecipar isso em 5 anos ou mais. Mas eu acho que a velocidade agora não vai diminuir. E nós temos que estar preparados. Não só tecnicamente, mas emocionalmente, para saber lidar com isso. Daniel, queria te agradecer. Foi uma grande honra ter você no Fala FM. Acho que o nosso papo de hoje foi fantástico. Muito obrigado. Prazer foi meu, Diego, e fico à disposição. Quero agradecer a NetGlobe, porque isso, sem dúvida, é uma coisa muito importante para o mercado de Facilities e até mesmo fora dele. Divulgar a história de pessoas, ajudar a fomentar as melhores práticas é muito nobre. Então eu fico muito contente em ter sido convidado e em ter participado desse momento. Foi uma honra, né, ter a sua participação e você engrandeceu ainda mais o Fala FM, né? Então muito obrigado, Daniel, um grande prazer e estamos aqui à disposição sempre. Conte conosco. Gratidão. Muito obrigado. E você, sempre um grande prazer estar com você, compartilhando, trocando histórias, aprendizados e esse grande conhecimento. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Até mais, tchau, tchau.